Sabe aquela pergunta que todo advogado, toda advogada de sucesso se faz em algum momento? Como é que eu transformo a minha prática, o meu escritório, em uma instituição, algo que dure, que vá além de mim? Pois é, a resposta, curiosamente, talvez não esteja nos livros de direito, mas sim na cabeça de um dos maiores investidores da história. Vamos mergulhar no modelo do Warren Buffett e ver como aplicar isso no universo jurídico. E essa frase do Rui Barbosa, olha, ela vai ser a nossa bússola aqui. Para quem vive focado no próximo processo, no próximo cliente, essa é uma provocação para a gente mudar um ângulo da câmera. Sabe, é deixar de lado a visão de curto prazo e começar a pensar como um arquiteto, alguém que constrói algo monumental e, mais importante, institucional. E é aqui que o nó aperta. Ser um profissional tecnicamente impecável não garante, de jeito nenhum, que o negócio vai sobreviver. O verdadeiro desafio é essa transição. É deixar de ser um operador brilhante para se tornar um arquiteto com visão de futuro. Então, qual o nosso mapa para essa conversa? Primeiro, a gente vai entender a diferença de mentalidade entre o operador e o arquiteto, usando a jornada do próprio Buffett. Depois, vamos ver como ele construiu a instituição dele, qual foi o motor de crescimento. E o principal, como a gente traduz tudo isso num manual prático para um negócio jurídico. A carreira do Buffett, se a gente olhar bem, tem duas fases muito claras. A primeira é do operador, totalmente focado no agora. A segunda, a do arquiteto, com o olho lá na frente, na perpetuidade. Entender essa virada de chave é o pulo do gato. Olha, desde moleque, o Buffett já era um executor de primeira, vendendo Coca-Cola aos 6 anos, comprando as primeiras ações aos 11, fundando a primeira parceria aos 25. Ele era mestre em gerar resultado rápido, imediato. Mas aí vem a pergunta: o que leva um cara aos 39 anos, no auge do sucesso, a simplesmente largar o modelo que o deixou rico? Essa é a mentalidade do arquiteto em ação. É exatamente aqui que a mágica acontece. É a transição de um veículo que gera ganhos pessoais para uma estrutura de capital que dura para sempre. É a mudança do eu para o nós, do hoje para o sempre. E esse slide aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a Buffett Associates, um negócio focado em retorno pessoal. A estratégia era dos charutos descartados. Basicamente, pegar empresas com problema para dar uma última tragada de lucro. Do outro lado, a Berkshire Hathaway, um império focado em capital permanente, com a estratégia do fosso econômico, que é para durar. E não vamos nos enganar, viu? O modelo do operador era um sucesso absurdo. Para ter uma ideia, entre 56 e 69, a parceria do Buffett deu um retorno médio de quase 30% ao ano. É um número surreal, que a maioria dos investidores sonha em ter por um único ano, imagina por mais de uma década. O que nos leva à pergunta de $1 bilhão. Por que cargas d'água alguém acaba com uma sociedade que está entregando quase 30% ao ano? Por que mexer num time que está ganhando de goleada? A resposta é genial pela simplicidade. É porque o arquiteto não constrói para o próximo balanço trimestral. Ele constrói para a próxima década. Buffett sacou que a estratégia dos charutos tinha um limite e dependia só dele. Para construir algo que durasse, que não precisasse da genialidade dele todo santo dia, ele precisava de um novo plano. Ele precisava ser o arquiteto. Ok, e como esse arquiteto construiu esse império? Com base em 2 pilares. Uma estratégia muito superior e uma fonte de capital que é, assim, praticamente infinita. Vamos olhar cada um deles. Com a ajudinha do seu sócio, o Charlie Munger, Buffett mudou o foco. Ele parou de procurar empresas baratas para procurar empresas excelentes por um preço justo. E o critério principal? O tal do fosso econômico. É uma vantagem competitiva que dura, que protege a empresa, tipo o fosso de um castelo mesmo. Pensa, por exemplo, na força da marca da Coca-Cola. Tenta criar algo parecido hoje. É quase impossível. Ou na dificuldade que é para um cliente trocar de banco como no Bank of America, dá um trabalho. Ou na vantagem de custo da seguradora J-Co, que permite que ela tenha preços mais baixos. São barreiras muito difíceis de derrubar. E aí a reflexão vem direto para a gente. Qual é a vantagem competitiva real de um escritório? É a reputação blindada num nicho muito específico? É um método de trabalho que só aquele escritório tem? Uma rede de contatos que ninguém mais acessa? Porque sem um fosso, a briga vai ser sempre por preço. Só que uma ótima estratégia, sem dinheiro para bancar, é só um plano no papel, né? E foi aqui que o Buffett teve a sacada mais brilhante de todas. Ele achou a fonte de capital perfeita. O motor por trás de tudo foi o float das seguradoras. É um mecanismo genial. Pensa assim, as seguradoras recebem o dinheiro do prêmio adiantado, certo?
Esse dinheiro, o float, fica lá parado, rendendo, sendo investido por Buffett antes que os sinistros precisem ser pagos. E aí o lucro desses investimentos é usado para comprar mais empresas. É um ciclo que se retroalimenta. Certo. Entendemos a genialidade do negócio. Mas e um mundo jurídico? Como é que um escritório de advocacia pode pegar esses princípios e aplicar na prática? Vamos ao manual. A resposta é criar o nosso float jurídico. O que seria isso? Em vez de depender só do honorário que entra de um caso ou da hora faturada, o escritório começa a estruturar serviços de receita recorrente, contratos mensais, pacotes de assessoria. Esse fluxo de caixa previsível é o combustível. É o dinheiro que vai ser investido de forma planejada para financiar o crescimento em tecnologia, em talentos, em novas áreas. Então, construir um modelo Berkshire para o seu negócio significa basicamente 4 coisas. 1. Posicionamento. Defina seu fosso econômico, domine um nicho. 2. Estrutura. Crie sistemas e processos que não dependam 100% do sócio fundador. 3. Cultura. Mude o foco da hora faturada para um valor de longo prazo para o cliente. E 4. Capital. Crie as suas fontes de receita recorrente. Eu sei, tudo isso pode parecer gigante, uma montanha para escalar. Mas toda grande jornada começa com um passo. Vamos ver qual pode ser o seu primeiro movimento. Uma instituição não aparece do nada. Ela é construída tijolo por tijolo, uma decisão estratégica de cada vez. O segredo é ter a disciplina de colocar o primeiro tijolo e depois continuar colocando, com constância. Então, aqui vai uma ação concreta e imediata. Passo 1, identifique um serviço que hoje é cobrado por hora, mas que poderia virar um modelo recorrente. Passo 2, empacote isso. Defina de forma bem clara o que vai ser entregue e qual o valor percebido. E passo 3, lance. Ofereça esse novo modelo para os seus próximos clientes ideais. É um movimento simples, de baixo custo, mas com impacto institucional gigantesco. É o primeiro passo para sair da corrida dos ratos da hora faturável e começar a construir um ativo de verdade. E a gente termina com essa pergunta no ar. A lição de Buffett é muito clara. Para construir algo que dure, é preciso parar de pensar só como operador e começar a pensar como arquiteto. Então a questão que fica é: qual vai ser o primeiro tijolo na fundação da sua instituição?